Eu quero que você abra sua Bíblia, nós vamos ler alguns textos. E o tema de hoje, desta mensagem, matriculados na escola da vida. Nós vamos ler, a princípio, 3 textos. No decorrer da mensagem, teremos mais alguns. Vamos começar com o livro de Provérbios, no capítulo 4. Provérbios, no capítulo 4, versos 1 e 2. Se você já achou, coloca a mão sobre o teu coração. Pai, novamente nós oramos ao Senhor e pedimos que esta palavra, ela separe juntas e medulas. Ela seja como é a tua palavra, mais cortante do que faca de 2 gumes. E que cada coração aqui, Pai, esteja disposto a recebê-la e a gerar frutos e frutos que permaneçam. Assim nós abençoamos cada um e oramos em nome de Jesus. Amém. Provérbios capítulo 4. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que ofereço a vocês é bom. Por isso, não abandonem a minha instrução. Quero discernir rapidamente aqui, nesses 2 versículos. Observe que o versículo 1 fala de instrução. Fala comigo, instrução. E Salomão, quando escreve, ele diz: ouçam a instrução de um pai. Ele se refere aqui ao Senhor. Deus deseja nos ensinar constantemente. A parte B diz: estejam atentos e obterão discernimento. O que esta palavra nos diz é que eu não devo ouvir de qualquer jeito. Muitas vezes eu estou em algum lugar, eu estou num ambiente em que a verdadeira palavra é ensinada, eu estou até ouvindo, mas eu não estou atento. E o texto diz que eu não preciso apenas ouvir, eu preciso ouvir com atenção. E ouvir com atenção faz toda a diferença, porque o texto mesmo diz: e obterão discernimento. Quando eu ouço com atenção, eu de fato aprendo, eu consigo discernir entre o certo e o errado. O versículo 2 diz: o ensino que ofereço a vocês é bom. O ensino que ofereço a vocês é bom. Por isso, não abandonem a minha instrução. É como aquela receita que um dia você aprendeu de alguém e você começa a aplicar em casa, ou você descobriu na internet. Quando Salomão está falando sobre o ensino do Senhor, ele está dizendo: aquilo que você presta atenção gera discernimento em você, e aquilo que você de fato aprende do Senhor é bom. E ele diz: não abandone isso. Não abandone o que você aprende. Não abandone o ensino do Senhor. Vamos para o segundo texto. O segundo texto está no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, um texto muito conhecido. Evangelho de Mateus, no capítulo 11, o verso 28. Mateus 11, 28. Jesus diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados,
e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, ele não está apenas oferecendo um lugar. Jesus não está apenas oferecendo a mão. Jesus não está apenas oferecendo proteção, mas ele está dizendo: eu quero que vocês aprendam de mim. Eu quero que vocês aprendam de mim. Então, para que eu de fato possa usufruir daquilo que Jesus está me oferecendo, eu preciso aprender com Ele. Eu preciso aprender dEle. Amém? Você está construindo aí? Nós já vamos ligar tudo isso, tá? Vamos lá para o livro de Filipenses, carta aos Filipenses, capítulo 4. O apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, ou a igreja de Filipos, 4:9, Filipenses 4:9. Paulo diz assim: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam. Ora, o primeiro texto que nós lemos, nós entendemos que aquilo que o Senhor nos ensina é bom. Fala comigo, é bom. Eu não posso deixar de lado, eu não posso esquecer. O segundo texto, Jesus, ele nos convida a aprender com Ele, a discernir nele as coisas espirituais. E agora Paulo está dizendo que não basta aprendermos, mas nós precisamos, além de aprender, colocar em prática. Porque de fato, qual é a razão de aprendermos? Qual seria a razão de aprendermos se de fato não colocarmos em prática? Amém? E um último texto também no livro de Filipenses, no capítulo 3, o verso de número 14, Filipenses 3, o verso de número 13 e 14. Também o apóstolo Paulo então diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui é que ele tem aprendido. Ele mesmo ensina as igrejas, aos cristãos aprenderem. E ele está dizendo que existe um diploma, existe um dia da formatura. E esse dia da formatura é o nosso alvo. Nesta noite, eu quero falar sobre uma escola cuja matrícula não é opcional. Quando a gente olha para as crianças, e existe uma lei no Brasil, graças a Deus, que proíbe o pai de deixar a criança em casa e não mandar para a escola. A criança, ela tem que ir para a escola, é obrigatório no Brasil. E glória a Deus por isso. Mas depois que ela é alfabetizada, ela tem uma certa idade, essa obrigação ela cai por terra. E a matrícula numa escola, numa universidade, num curso técnico, ela passa a ser opcional. E tem muita gente, inclusive, que fala assim: olha, eu não gosto de estudar. Tem muita gente que diz assim: olha, eu já aprendi a ler, aprendi a escrever,
eu sei fazer continha de mais e de menos, e para mim tá bom. Ou então alguns acabam se arrependendo e depois de já crescidinhos, vão lá fazer não sei se existe ainda o tal do supletivo. Existe? Tem o EJA, o CBJA. Aí a pessoa vai lá, termina os estudos do ensino fundamental, o ensino médio, aí ela vai para a universidade, mas tudo isso é opcional. Mas essa escola chamada vida, ela não te dá a opção de se matricular ou não. Essa escola chamada vida, a partir do momento em que você respira, você já está matriculado. Tão cedo, pastor? É. Eu até diria que tem coisas que você faz hoje, que você aprendeu antes mesmo de começar a respirar, ainda no ventre da sua mãe. Porque lá já existia um coração batendo, lá já existia vida. E a escola da vida nos ensina, quer eu queira ou não, se eu estou vivo, eu estou matriculado. Quando a gente fala de escola, e eu posso falar com propriedade, sou professor, gosto muito da minha profissão. Deus me chamou no ano 2000, ou seja, esse ano completo 26 anos de sala de aula. E quando a gente fala de escola, seja ela um ensino infantil, fundamental, médio, superior, você pode falar desde o ensino básico até o doutorado. Para que essa escola funcione, ela tem que ter um planejamento pedagógico. Todo curso que você se matricular, seja ele o mais simples ou o mais complexo, seja ele o mais raso ou o mais profundo, todo curso tem algo chamado projeto pedagógico. Esse curso tem a carga horária definida, esse curso tem os pré-requisitos para o ingresso, e ele tem, obviamente, os pré-requisitos para a formatura. Com a vida, é mais ou menos assim. Algumas diferenças, porém. A matrícula, ela não é opcional. Todos nós, vivos, estamos matriculados. A formatura também não é opcional. Porque eu e você, em algum momento, vamos nos formar nessa escola. Em algum momento, o curso vai acabar. Em algum momento, a carga horária de ensino vai chegar no fim. Em algum momento, eu não vou mais ter tempo de aprender nada. Eu vou ter que desfrutar daquilo que eu aprendi durante a matrícula. Portanto, se você chega num culto no domingo à noite e ouve esta palavra, eu lhe dou um conselho. Já que você não tem a opção de se desmatricular, por que não procurar ser o melhor aluno desta escola? Eu profetizo que você vai crescer como aluno da escola da vida nesta noite. Você quer ser o melhor aluno? Levanta sua mão e fala: Pai, eu quero ser o melhor aluno desta escola. Eu quero ser aprovado. Eu quero receber o meu diploma, que é o céu, em nome de Jesus. Então, o
que é necessário para ser um bom aluno nessa escola chamada vida? O que é necessário? Primeira coisa, e eu vou aqui durante esta mensagem, eu vou fazer uma associação aqui com a minha vida de sala de aula, com os meus alunos, e aqui eu vejo alguns alunos que já foram meus alunos. A primeira coisa que é necessária para que você seja, e eu, nós, para que sejamos bons alunos nessa escola chamada vida, ou em qualquer outra escola, é reconhecer que não sabe. Bárbara, por gentileza, primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 2. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 2. Paulo diz assim: quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Olha que interessante. Você sabe que de vez em quando, irmão André, eu começo o semestre, aí sempre no início do semestre eu faço uma dinâmica para conhecer os alunos novos daquela turma. Aí eu vou pedindo o nome, onde mora, qual idade. E aí a gente vai aprofundando nesse diagnóstico e eu começo a fazer algumas perguntas sobre o conteúdo daquela disciplina. E assim como eu encontro muitos alunos humildes, dizendo: olha, professor, eu até já li alguma coisa, eu já até estudei alguma coisa, eu já até fiz alguns cursos. Eu encontro alunos também que dizem assim: olha, eu só estou aqui porque é pré-requisito da disciplina tal, porque esse conteúdo eu já sei. É muito mais comum do que você imagina. O aluno está lá, ele vai ter que ficar um semestre me ouvindo. Ele poderia aproveitar bem melhor, mas ele vem no primeiro dia de aula e fala assim: isso eu já sei. Esse não vai ser um bom aluno. Por quê, professor? Porque a Bíblia diz que aquele que pensa conhecer alguma coisa, ele ainda não conhece como deveria. Então o bom aluno dessa escola chamada vida, primeira característica dele, ele reconhece que não sabe. E isso não é gerar um sentimento de derrota. Isso não é melancolismo, como aquele desenho animado. Oh céus, oh vida. Não, você não precisa ser uma pessoa que acha que sempre é inferior. Você não precisa ser alguém que acha que sempre tem alguém melhor que você e que você é o último, você é o último, você é o último. Não é disso que estamos falando. O problema é quando nós não reconhecemos que de fato nós precisamos aprender. E se tem algo necessário para que isso esteja vivo em mim, é chamado humildade. Fala comigo, humildade. Olha, eu quero dizer a vocês, não vai dar tempo de ler 3 textos aqui, mas eu vou usar 3 exemplos. Quando Deus chama Moisés, fala comigo, Moisés. Veja, Moisés, Leandro, não foi qualquer um. Moisés tirou o povo hebreu do Egito e conduziu. É claro que também ele não entrou na terra prometida, mas ele foi o precursor ali de praticamente 40 anos. Ele foi um líder, um grande líder. Ele fez muitos milagres. Ele foi a mão do Senhor para tirar o povo hebreu do Egito e conduzir a terra prometida. Depois a terra de fato é tomada com a liderança de Josué. Mas quando Moisés estava lá no deserto, cuidando das ovelhas do sogro, aparece aquela sarça ardendo de fogo. Quem está comigo? Amém?
aparece aquilo, e ele vai e se aproxima, Deus começa a falar com ele e tal, e vem toda aquela circunstância, e Deus diz assim: Moisés, você vai conduzir o meu povo do Egito até a terra prometida. Ele olha para Deus e fala: eu? Eu não. Sim, Moisés, é você. Eu não. Eu não sei nem falar direito. Algumas versões e alguns comentários bíblicos diz que talvez ele tenha dito para Deus: eu sou duro de fala e alguns dizem que Moisés era gago. E Deus começa a argumentar com ele: Moisés, fica tranquilo, eu vou ensinar você. Pergunta: ele foi ou não foi um líder? Um grande líder. Mas quando Deus o chama, de fato, ele reconhece o quê? Que ele era inexperiente, que ele tinha dificuldades. Ele reconheceu que ele não sabia tudo. Olha o outro exemplo. Quando Deus chama Davi, ele nem sabia o que estava acontecendo. Ele chega lá no fronte de batalha, ele vê um gigante chamado Golias afrontando o exército do Deus vivo, e ele se coloca à disposição para ser aquele que vai enfrentar o gigante. Estão comigo? E aí Saul fala assim: bom, já que você quer, vai. E oferece para ele a própria túnica, coloca nele a armadura, um capacete. Eu fico pensando, deve ter dado uma espada poderosa para ele. E ele começou a andar com aquilo. Ele andou um pouquinho, o que ele reconheceu? Eu não sei andar com isso. Tirou, desceu no ribeiro, pegou as pedras lisas, ele matou o gigante com o que ele sabia. Mas a pergunta que eu quero falar: será que ao longo de toda a vida de Davi, ele nunca mais usou armadura? É claro que usou. Será que dali a alguns anos ele não vestiu uma túnica de rei? Amém? Será que ele não foi um grande soldado que os filisteus tremiam de medo dele? Foi ou não foi? Só que no começo ele reconheceu que não sabia. Ora, o que falar de Jeremias? Deus chama Jeremias muito novo. Muito novo. Ele foi um grande profeta. Ele confrontou os reis. Ele confrontou nações. Não só o livro de Jeremias, o livro de Lamentações, ele é profundo, ele é denso. Mas quando Deus chama ele, ele diz: eu sou muito jovem. Mas ele cresceu. Moisés, Davi, Jeremias e tantos outros foram grandes homens de Deus. Foram alunos matriculados na escola da vida. Foram alunos que receberam o diploma no final. Mas no começo, eles reconheceram que não sabiam. A gente só aprende de Deus, irmãos, quando reconhecemos humildemente que não sabemos tudo. Afinal de contas, como que alguém vai ensinar aquele que fala que sabe tudo? Se tem uma coisa difícil, é conviver com pessoas assim. Sabe que às vezes a gente vai falar com alguém, você já deve ter percebido isso, deve ter passado por isso. Você começa uma frase, a pessoa já termina a tua frase.
Você quer dar uma instrução, um conselho, dar uma sugestão, ela já corre lá na frente. Às vezes alguém te chamou para conversar sobre alguma coisa, alguma dificuldade que você teve, e você já vai argumentando. Pessoas assim dispensam os professores. E quando eu, como homem, como mulher, eu estou agindo assim, eu dispenso o maior de todos os professores, que é o Espírito Santo. Veja, um cidadão, uma pessoa que não conhece a Jesus, que não tem convicção de sua fé, nós até entendemos. Nós entendemos o domínio da personalidade, o domínio da forma de ser, de agir. Mas quando conhecemos a Jesus, irmãos, nós recebemos no nosso coração o Espírito Santo. Então talvez eu esteja falando aqui para alguém que pela primeira vez hoje, eu vejo que temos visitantes, muitos hoje. Talvez pela primeira vez hoje ouve uma palavra, tenha um contato com aquilo que Deus quer te ensinar. Quer ser um bom aluno? Quer ser um aluno vitorioso nesta escola, cuja matrícula não é opcional? Primeira dica: reconhece que não sabe. Humildade faz a gente crescer. Sabe que na vida pastoral a gente atende muitos casais. E talvez a maior atividade de aconselhamento pastoral seja na área da família, na área do casamento. E nesse processo de atendimento de casal, família, nós encontramos muitas pessoas que estão passando por dificuldades que são recorrentes. O que é uma dificuldade recorrente? É um problema que você já passou lá atrás e você continua passando. É uma tribulação, uma angústia. O que eu quero dizer com isso? Se você está com um problema no seu relacionamento, superou, e sabe que aquilo te causou mal, não volte a praticar. Ou talvez você está no teu segundo relacionamento, terceiro, não sei. E coincidentemente você diz assim: o problema nunca foi comigo, sempre foi com o meu cônjuge. Talvez o que é preciso é você reconhecer que você ainda não sabe ser um marido, uma esposa, ao invés de dizer que o teu cônjuge não aprendeu. Os bons alunos são aqueles que têm humildade de dizer: eu não sei, eu quero aprender. Porque aquele que julga saber alguma coisa, de fato ainda não aprendeu nada. A vida nos ensina todos os dias. Todos os dias. Mas os bons alunos são aqueles que reconhecem que não sabem, mas também são aqueles que estão dispostos a aprender sempre. Fala comigo: dispostos a aprender sempre. Então, além de reconhecer que não sabe, o que eu preciso ter? Eu preciso ter um coração ensinável. É mais ou menos você encontrar alguém fazendo uma atividade do dia, sim, uma atividade comum. O cidadão está lá, lavando o carro, no sol.
Aí ele pega o detergente, ele começa a lavar os vidros. Aí depois ele desce para lavar a porta. Aí ele vai lavar os pneus. Aí ele volta para o vidro. E o sol secando o detergente. Aí você está passando na rua. Aí você está passando lá e você fala assim: ô irmão, você sabe lavar carro? Ele fala: não, eu não sei. Reconheceu que não sabe. Opa, começou bem. Aí você começa a dizer para ele: viu, irmão, se você vai lavar o carro, bota ele na sombra, porque se você passa detergente no sol, vai ficar manchado. Você não precisa vir aqui me ensinar. Eu falei que eu não sei, mas não quero saber de professor aqui me ensinando a lavar o carro. O que você faz? Você vai embora. O cristão que reconhece que não sabe na escola da vida, ele começa bem. Mas aí vem o professor. E o professor vem, já que ele reconheceu que não sabe, o professor vem e começa a tentar ensinar ele. Quem é o professor? É o Espírito Santo. São as dificuldades da vida. São os confrontos. Aí, esse conjunto de coisas que Deus usa como nosso professor, ele vem e começa a tentar nos ensinar. E aí, como é que nós reagimos? Nós fechamos o nosso coração ou nós abrimos o nosso coração? Então o bom aluno não é apenas o humilde, é aquele que diz assim: olha, eu não sei e eu quero aprender. Fala comigo, eu quero aprender. Então se você diz eu quero aprender, significa que você vai ter que ter atitude. Atitude de aluno. Você vai ter que ter disciplina. Você não vai aprender a ser um bom homem, uma boa mulher. Você não vai ser um homem cheio do Espírito Santo. Você não vai ser uma referência para Deus se você souber a Bíblia de cor. Porque você pode até saber a Bíblia de cor, mas se este conhecimento vier transformar você num cara estranho, num cara com falsa humildade, num cara arrogante, numa mulher que não aceita conselhos, o professor vai olhar para você e vai falar: olha, infelizmente eu não posso te ajudar. Porque o bom aluno é aquele que reconhece que não sabe, mas é aquele que também abre o seu coração para poder aprender. Amém? Vocês estão comigo? Ou querem me apedrejar? Bom, abre para mim, por favor. Lá na universidade onde eu trabalho, na UTFPR em Medianeira, a gente tem um sistema. Obrigado, Vanessa. A gente tem um sistema lá, talvez vocês já usaram. Antigamente, no ensino fundamental, a gente falava que a professora dava um tema de casa. Quem fez tema em casa? Quem é do tempo do tema? Levanta a mão, Álvaro, tu também. Então, depois passou a se chamar tarefa de casa, né? Lá na universidade a gente tem um sistema chamado Moodle. Maju conhece o Moodle, né? E o Moodle, quem conhece o Moodle? Opa, muita gente. O Moodle, graças a Deus, é um software livre e a gente usa muito. É um sistema, é um software cujo professor abre as turmas e ali ele posta atividades, trabalhos, tema de casa, tarefa, não é? E aí a gente consegue, inclusive, dizer até que hora que o aluno pode postar alguma coisa, até que hora ele tem que fazer o exercício. É muito interessante. E nessas eras aí de ensino à distância, do EAD, né? Inclusive o EAD tem, EAD significa ensino à distância.
ele tem crescido muito. Os alunos que conseguem de fato se sobressair na era do EAD são aqueles que fazem a tarefa de casa. Mas aqueles alunos cujo curso não é à distância presencial, que se destacam, são aqueles que de fato fazem a tarefa de casa. Porque se eu e você nos contentarmos com a aula do professor, fecha o caderno, fecha o notebook, e você vai ver ele só na semana que vem, você não aprende o que deveria aprender. Ou então, você vai desperdiçar um tempo de aprendizado. Tem aqueles que fazem de conta que aprende, e ao invés de fazer a tarefa de casa, o que ele faz? Ele vai lá, numa era de inteligência artificial, ele vai lá no pai Google, e ele encontra facilmente a resposta, e ele acha que está matando a pau. Na verdade, ele está se quebrando. Então, um aluno bom, fala comigo, bom aluno, é o que faz a tarefa de casa. Ah, ficaram com medo? Faz a tarefa de casa. Quero dizer para você que naquela escola chamada vida, tem muita tarefa que não se faz na escola, na igreja. Se faz aonde? Em casa. Eu li um livro de um pastor americano certa vez. Ele foi visitar uma família, e quando ele chegou na casa, veio o gurizinho, abraçou as pernas do pastor. Pastor, o senhor não tem um lugar para a gente morar lá na igreja? Morar na igreja? É. A mãe ficou vermelha. Por quê? Vocês estão com dificuldade? Não, essa casa aqui, não, vocês não podem morar mais aqui? Não, pastor, é que na igreja minha mãe não grita, meu pai não bebe, meus irmãos não me batem. Eu poderia até parafrasear esse menino e dizer, na igreja, todo mundo bonitinho, até senta bonitinho. Olha como vocês estão bonitinhos. Não grita, não fala palavrão, fala aleluia, canta músicas da igreja. O pai até pega na mão da mãe. Hã? Mas aí chega em casa, talvez não seja este o seu caso, mas talvez seja. E se esse é o seu caso, essa escola chamada vida, ela não vai te dar o diploma de bom aluno, porque existe uma tarefa que não se faz na igreja. Existe uma tarefa que só se faz em casa. E quando a gente fala casa, nós estamos falando da casa, sim, o lugar da nossa habitação, o lugar onde convivemos, mas também estamos falando da casa do Espírito, o lugar onde Ele habita. Eu gosto muito, quando eu falo sobre esse tema, de lembrar daquilo que Paulo ensina aos Coríntios, quando ele vai falar sobre a ceia. Ele diz, irmãos, cada um, pois, examine-se a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo, irmãos, cada um faça a tarefa de casa.
depois você vai poder comer do pão. O que é comer do pão? É tomar posse, beber do cálice, é tomar posse do sacrifício de Jesus. É receber está repreendido, em nome de Jesus. É receber o diploma. Fala comigo, diploma. Sabe o que, irmãos? Hoje em dia tem muita gente com diploma que nunca estudou. O que tem de venda de diploma aí, você não tem ideia. Eu sou avaliador do MEC, trabalho para o MEC há 17 anos. Faço avaliações de cursos. Eu conheço muito bem a legislação educacional do Brasil. Eu posso afirmar para você que diante da lei que nós temos no Brasil hoje, é muito fácil ter um diploma de ensino superior sem nunca ter pisado na universidade. Eu posso fazer isso sendo corrupto? Posso. Mas aquela escola, ela me leva para um dia de formatura. E no dia da minha formatura, eu não tenho como ser formado se eu de fato não passei e fui aprovado nessa escola. Essa formatura nessa escola não é possível se um outro estudou por mim. Eu só sou formado na escola da vida e recebo o meu diploma, como disse Paulo, alcanço o meu alvo que é o céu, se de fato eu fui aprovado. Não tem como pensar que você vai levar a nota do trabalho em grupo se você não fez nada no trabalho. Na escola dos homens isso é possível, mas na escola da vida não é. Vamos seguir? Só voltando um pouquinho da questão da tarefa. Eu e a Maju herdou isso de mim. Eu sempre fui, modéstia à parte, um bom aluno. Principalmente na área de cálculo. Sempre gostei muito de matemática. Prova disso que eu desafiava, eu tinha um professor chamado Carlos Chiripe. E ele me desafiava nas aulas do ensino médio de matemática. Ele fazia prova só para mim. E eu derrubava as provas dele. É óbvio que eu ralava para dar na cara dele também. Mas o que eu fazia? Quando tinha tarefa, irmão, eu fazia 3, 4 vezes a tarefa. Eu copiava em caderno diferente, porque a gente escrevia a lápis, e por mais que você apagava, ficava os números ali. Pois eu fazia de novo, Mas por que eu tirava boas notas? Não só porque eu gostava de matemática, porque eu tinha disciplina. A disciplina faz parte da vida do bom aluno. Faz. Eu nunca tirei uma nota vermelha na vida. Nunca. Mas com Deus eu já tirei várias. Na escola da vida eu já quase fui reprovado várias vezes. Mas não é por isso que eu cancelei a matrícula. Não é por isso que eu não posso voltar atrás e começar de novo. Se você já repetiu de ano, na vida espiritual, na vida conjugal, na vida ministerial, aproveite para aprender de fato o que você precisa aprender. Quarta característica. Minha irmã vai me dar mais 15 minutos depois. Quarta característica. Bom, um bom aluno, primeiro, é aquele que reconhece que não sabe. Depois, é aquele que está disposto a aprender.
Depois é aquele que faz a lição de casa. Mas também é aquele que se dedica mais nas áreas em que tem maior dificuldade. Falei agora que eu gostava muito de matemática, mas nunca gostei de artes. Vocês não têm ideia de como é que eu desenho, gente. Eu sou péssimo em desenho. Então estudar matemática para mim é um prazer. Gosto muito de escrever. Sou chato em português. Mas desenho... Ou talvez eu estou falando aqui para pessoas que são o inverso. Desenham muito bem, são artistas, mas não gostam de matemática. Aí você está lá na escola, qual que é a área que você tem que se dedicar mais? Aquela que você menos sabe. Mas por que então que você não se dedica? Porque causa desconforto. É chato a gente estudar aquilo que não gosta. Sim ou não? É chato. Tu já pensou um mecânico com aquelas mãozonas de mecânico? Mecânico de patrola. Mecânico de patrola. O cara mexe com coisa pesada e tal. Já pensou um cara desse na aula de química? Num tubo de ensaio? Ele vai fugir do tubo de ensaio. A gente é assim. É por isso, irmãos, que você pode ser um bom músico. Você estuda música a vida inteira. Não tem nada de errado nisso. Mas talvez sendo um bom músico, você é um péssimo pai. E aí você, ao invés de estudar mais naquilo que você é ruim, o que tu vai estudar? Aquilo que tu gosta. Aí você vai desnivelando. E talvez o que tira o teu diploma não é o fato de você ter estudado música, é você não ter estudado aquilo que você de fato precisava ter estudado porque não sabia. Bons pais e péssimos maridos. Bons profissionais, mas péssimos amigos. Não pode confiar. Fofoqueiro, mas no trabalho é excelente. Bons em teologia. Conhece a Bíblia de cor, mas não perdoa ninguém. Coração duro. O cidadão sabe tudo de investimento financeiro. Ele conhece a bolsa de valores, ele conhece as moedas virtuais, ele acompanha os relatórios de mercado. Ele recebe aquele e-mail famoso lá sobre as dicas de investimento. O Álvaro sabe bem. Mas ele é mesquinho. Como diz por aí, ele atravessa o lago a nado com um punhado de farinha e não molha a farinha. Não come o ovo para não jogar a casca fora. Ele estudou a vida inteira sobre como ganhar dinheiro, mas ele não sabe usar o dinheiro que ganhou. Não adiantou nada. Ele não vai ser aprovado na escola da vida. Por quê? Porque ele, para ser um bom aluno, ele precisa estudar e melhorar na área em que ele mais tem deficiência. Pastor, como é que eu sei disso? Normalmente, a gente descobre a área que precisa melhorar quando somos confrontados. Amém? Porque se você é confrontado naquilo que está tudo bem,
está tudo bem. Mas quando você é confrontado naquilo que de fato não está tudo bem, como é que tu reage? Não você, né? O cidadão não é bom num fruto chamado paciência. Ele não tem paciência. O que ele precisa aprender sobre? Paciência. Aí ele precisa aprender sobre paciência. Aí ele vai orar: Senhor, me ajuda neste ano a ser melhor. Senhor, me ajuda a ser mais parecido contigo. Amém. Segunda-feira, ele vai fazer uma viagem. E ele cai numa fila. O que ele orou no domingo? Aí quando ele cai na fila, ele começa a xingar todo mundo. Ele bota a culpa em todo mundo, inclusive no povo que está no carro com ele. Ao invés de ele ser paciente, porque qual era a área de dificuldade dele? Paciência. O professor coloca ele numa turma, lá na frente da turma, na sala de aula, estava escrito: sala de aula para aqueles que precisam aprender sobre paciência. Está matriculado lá. Aí quando ele está lá, porque ele acabou de orar pedindo para ser melhor, ele começa a xingar. Aí ele abre para podar pelo acostamento, vem a polícia rodoviária, prende o carro, prende a carteira, paga a multa. Nós não podemos ser assim. Estes não são os melhores alunos. Os melhores alunos são aqueles que de fato declaram que não sabem, estão dispostos a aprender, fazem a tarefa de casa e se dedicam mais nas áreas em que não sabem. A ferramenta, irmãos, para descobrir a fragilidade do aprendizado é o confronto. Vou repetir. A ferramenta de Deus para descobrir a fragilidade do nosso aprendizado é o confronto. É o confronto. O ensino do Senhor sempre virá por meio de circunstâncias. E essas circunstâncias serão nas áreas em que nós mais precisamos aprender. O mesquinho não aprende se não houver dificuldade financeira. O arrogante não aprende se não estiver no pó. O marido ruim, a esposa ruim, não aprende se não estiver sozinho. O tímido não aprende se não for desafiado, viu, Rosane? Não. Deus, Ele nos cerca. Deus nos conduz a uma escola dEle. E nós precisamos crer que Ele está fazendo. Irmãos, as matérias que mais encontramos dificuldades são aquelas que exigem maior esforço. E aí eu pergunto a você: como é o gostinho de ver a nota que você não ia conseguir? Se você gosta de português e tirou 10 em português, você é bom em português, não faz diferença. Mas se você não gosta de matemática e você estudou, se dedicou e tirou 10 em matemática, é momento de alegria. Você não precisa continuar sendo o que o teu pai foi. Você, mulher, não precisa tratar o seu marido como a tua mãe tratava o teu pai. Você não precisa ser um filho rebelde como teu pai foi.
Você não precisa andar nos mesmos caminhos, às vezes sem perceber. Você está falando, eu sempre fiz assim, e eu vou morrer assim. Permita ser moldado pelo Espírito Santo. Permita ser reconstruído, assim como o próprio Jeremias escreve no capítulo 18. Tem coisas que se destruíram na sua vida, porque você replicou ensinamentos, pensamentos. Confie no que Deus está fazendo. Confie em ser um novo homem e uma nova mulher. Por último, os melhores alunos são aqueles que sempre confiam no professor. Já contei para vocês a história da Maju, da teacher. Contei no culto já? Já? Vou falar de novo então. Faz tempo? Maju era pequenininha, não sei que idade ela tinha, uns 5 anos. Fui buscar ela na escola, a gente morava em Medianeira. E lá em casa nós sempre trabalhamos, eu e a Xê, sempre orientamos o seguinte: a autoridade na sala de aula é o professor. Teve alguma dificuldade, algum problema, a gente vai, conversa, mas nós nunca orientamos ou tiramos a autoridade do professor. E eu fui pegar a Maju na escola, botei ela no carro, ela falou: pai, eu tive hoje aula de inglês. A minha teacher é a fulana de tal. Eu falei: não, filha, não é a teacher, é a teacher. Não, é a teacher. Como era o nome dela? Não lembro o nome dela. Eu falei: filha, teacher é um teatro, é um ambiente. Agora a teacher é a professora. Não, parece filha de alemão, né? Não, tudo bem. Falei: filha, então faz o seguinte: quando você tiver aula de inglês de novo, você fala para a prof que você falou para o teu pai, e o teu pai falou porque não é teacher, é teacher. E aí você vem falar comigo. Tá bom. Passou uns dias, eu fui pegar ela no carro. Ela olhou bem para mim assim, de trás do banco, ela veio para frente e olhou. É teacher. Mas por que ela agiu assim? Porque ela confiava na professora. Veja, a palavra do pai não foi suficiente. Ela teve que voltar a pedir para a professora. E depois veio e assumiu de fato que ela tinha ouvido teacher e era teacher. Ninguém aprende nada numa sala de aula se não confia no professor. Porque se você não confia no professor, o professor está ensinando, e lá na tua mente, mesmo que de maneira consciente ou inconsciente, você está destruindo aquilo que ele está ensinando, porque você não confia nele. Sim ou não? É verdade. É que nem vir no culto. Eu estou aqui ensinando, estou aqui pregando, mas se você não confiar em mim, você vai sair oco daqui. Não adianta. Então os bons alunos que são aprovados na escola da vida são aqueles que confiam plenamente no professor. Você pode dizer um amém? Eu quero, para finalizar, ler 2 textos contigo, muito conhecidos. Salmos 37, verso 5. Está escrito aqui na parede da Naga. Salmo 37, 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Entrega, fala comigo, entrega. Agora fala comigo, confia. Veja que tem um espaço. Existe uma linha do tempo. Uma coisa é entregar, outra coisa é confiar.
Seria mais ou menos você comprar um carro, dar para o teu filho e falar assim: Cleiton, eu sou teu pai, eu estou te dando um carro. Ô pai, obrigado, só que me dá aqui a chave, porque eu dirijo. Ou seja, o pai entregou o carro ao filho, mas não confia. É como você chamar alguém e dizer assim: olha, eu vou te dar uma mesada. O Leandro vai chamar a Mariana, falar: Mariana, eu vou te dar uma mesada de R$1.000, mas o teu cartão fica comigo. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia. Não entregue se não for para confiar. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. O último texto, João 16:8. Um texto para memorizarmos, para colocar lá na geladeira. Jesus, quando vai falar do Espírito Santo, Jesus estava dizendo que ele ia, que ele precisava ir. E ele diz assim: eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu não vou deixar você sozinho, Marcelo. Eu não vou deixar você órfão. Eu vou mandar alguém para ensinar você. Eu vou mandar alguém para que você seja confrontado. Eu vou mandar alguém para convencer você. E quando ele vier, ele vai te convencer, Marcelo, de 3 coisas: do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus é o nosso maior e único professor. Por quê? Porque ele é o próprio Jesus. Ele é a voz de Deus que fala conosco. Então, se eu e você queremos ser alunos aprovados na escola da vida e recebemos o diploma no dia da formatura, e esse diploma chama-se céu, eternidade, eu preciso ser aprovado. E para ser aprovado, eu preciso reconhecer que eu não sei. Eu preciso estar disposto a aprender. Eu preciso estudar mais nas áreas que eu tenho dificuldade. Eu preciso fazer a tarefa de casa. E eu preciso confiar no professor. Você recebe essa palavra? Você pode ficar em pé, por favor? Aleluia.